A porta-voz informal desse governo de fato, que é a Daniela Lima no Globo, escreveu: em jantar com ministros do STF, Lula discute... Falando da fase, mais uma, né? Fase da Operação Lesa Pátria, 26ª fase, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em 8 estados, vamos lá, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Os alvos são suspeitos de terem financiado e fomentado o vandalismo, eles não chamam de vandalismo, mas o vandalismo em 8 de janeiro de 2023, e também pessoas que teriam participado do quebra-quebra. Consta, primeira questão, sempre falamos sobre isso, ter simplesmente financiado, né, a ida de pessoas a Brasília, fretado ônibus, ou mesmo dado recursos ali para acampamentos em frente a quartéis, em manifestações pacíficas e ordeiras, que a Constituição permite, isso não configura crime. Então, é sempre essa questão, financiadores e fomentadores de quê? De uma manifestação que desandou, diga. Passou a bola já. É exatamente essa a minha visão, Lacombe. Ninguém poderia saber, à exceção dos oráculos do Minority Report, que parece que trabalham para o STF, que a coisa ia desandar a ponto de baderna, arruaça, quebra-quebra, que, aliás, era o desfecho de toda manifestação da esquerda. Vocês vão lembrar, os Black Blocs, a Antifa e por aí vai. Então ninguém podia imaginar que ia acabar aqui daquele jeito, que não é atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe, nada disso. É arruaça, baderna, crime contra o patrimônio público. Pois bem, o sujeito financiar a ida de ônibus de manifestantes que queriam ficar na frente do quartel, pedindo a Deus ou às Forças Armadas alguma intervenção divina ou militar para salvar o país, está dentro do escopo de manifestação prevista na Constituição. Não há que se considerar isso em si a participação em algum crime. É óbvio que essa coisa toda vem alimentando há muito tempo a narrativa oficial desse consórcio, PT, STF e a velha imprensa, que, na opinião de muitos, inclusive juristas renomados, foram aqueles que deram o verdadeiro golpe contra a democracia. Hoje, até o Wall Street Journal escreve dizendo que a democracia está por um fio no Brasil e não é por bolsonaristas ou tia do Zap ou algum empresário que financiou ida de ônibus de manifestante, que ela está alertando a Mary O'Grady na coluna dela do Wall Street Journal. É justamente a turma do STF em conluio com o PT. E veja, a porta-voz informal desse governo de fato, que é a Daniela Lima no Globo, escreveu: em jantar com ministros do STF, Lula discute nova onda de ataques à corte e ofensiva internacional. Só um parênteses, eles chamam de ataque à corte críticas, né? Mas eles não chamam de ataque a Israel lançar 300 mísseis na cabeça de israelense. Encontro na casa do ministro Gilmar Mendes, teve participação de Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes. Isso logo depois que o Elon Musk trouxe à tona os Twitter Files e começou a criticar num tom mais veemente o próprio ministro Alexandre, a quem ele chama de ditador. Me parece, então, que essa operação nova da Lesa Pátria é uma espécie de resposta. Eles estão de mãos dadas ainda, ali ninguém solta a mão de ninguém, e os inocentes é que estão pagando o pato. Gente sem nenhum antecedente criminal, armado apenas de Bíblia ou bandeira do Brasil, pegando 10, 12, 15 anos de prisão. Isso precisa acabar. Quem diz não sou eu, nem mesmo o Wall Street Journal. É o editorial da Folha de São Paulo. Sim, vamos para os assuntos, né, principais, e realmente esses arbítrios do judiciário, de uma forma geral, está escandaloso, né? Tanto é, como disse Constantino, que as mídias que até ontem eram bem amigas aí do governo Lula, acho que a única que não desembarcou do barco ainda foi a Globo, né, a Rede Globo de televisão, seja ela em qualquer um dos tipos da mídia que ela detém, mas o restante já está com o pezinho. Eu até achei interessante, Lacombe, que eu estava assistindo agora há pouco a concorrente CNN, de vez em quando eu assisto mesmo, para ver, porque tinha 2 advogados ali que eu sei que um, né, finge que é liberal, mas não é muito, e o outro
que é advogado, já foi advogado do Prerrogativas e já foi advogado do MST aqui em São Paulo. Então, tem que dizer qual que é o perfil desses advogados jovens e bastante esquerdistas. E realmente, ali, para minha surpresa, um deles ponderou que havia exageros por parte do Supremo. Fiquei chocada, né? A gente está acompanhando toda essa mudança. Eu sei que ela é paulatina, não engana ninguém, mas é um alento para todos nós. Quanto que foi lutado, quanto ainda se luta. E acho interessante também as discussões paralelas, que parece que estão jogando cortinas de fumaça para nós, tentando distrair. Gente, não tem nada. O foco é preciso, como o Darcy acabou de dizer, é preciso parar essa questão de pesca probatória, essa questão de também buscar os inimigos de acordo com a lei, não o contrário, de réus terem que provar sua inocência e não a justiça tem que provar, né, que ali existe algum culpado, os princípios basilares da lei. Sem isso, não há nem tentativa de democracia. Então, esses últimos dias têm sido um oásis no meio de um deserto do Saara, lá de jornalistas, de advogados, que em 5 anos tem inquéritos abertos desde 2019. Vai fazer 5 anos, pessoal, né, que esses inquéritos estão abertos e que a gente acompanha dia a dia os arbítrios, as pessoas presas indevidamente, o excesso, o abuso do judiciário. E aí a gente não precisa nomear Beltrano ou Ciclano. Na verdade, existe um sistema todinho, lógico, tem uns que são mais afoitos que o outro. Inclusive, hoje eu também acompanhei, Lacombe faz parte da minha pauta acompanhar, mas os deuses do Olimpo estão até brigando, né? Tem uma discussão, e não é teatro, tá, gente? Realmente houve ali uma discussão importante em relação às aposentadorias, né? Houve um racha de ministro Barroso que convenceu o Fux, que foi contrário ao que o ministro Alexandre de Moraes disse e que Gilmar Mendes disse. Então, a gente precisa acompanhar, porque a gente já teve isso no passado, nunca foi unânime, né? A gente já teve um 6-5 que dá uma saudade, mas às vezes eu não me engano, né? Então, a gente está com o pé no chão, mas está admirando quando dá para ser admirado. E vou, inclusive, tecer elogios quando a gente puder. Então, por enquanto, parabéns aí ao pessoal da mídia que está voltando atrás. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.